Queridos amigos, fazendo a nossa caminhada durante esse mês de agosto, mês vocacional, hoje estamos junto com João Guilherme. Ele é advogado pela profissão e atualmente é diretor da Faculdade Arnaldo Belo Horizonte. João Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre Tomás. Estou muito honrado com o convite em participar com vocês desse momento. Durante esse mês, nós estamos refletindo sobre o tema da vocação. E nesse quarto domingo, nós estamos falando da vocação dos cristãos leigos. E a igreja nos lembra, dizendo, todos os batizados, os leigos, também são chamados à santidade. Esta vocação de se tornar santo é de todos. Não se faz necessário fugir do mundo para buscar a santidade. O cotidiano da vida familiar, profissional e social são os lugares no qual o ser humano deve buscar a santidade, se tornando perfume, como a igreja nos lembra, sendo o fermento. Nesse aspecto, João, como você vive sua vida, vocação como cristão leigo? Então, Padre Tomás, eu acho esse assunto extremamente interessante. A gente cresce, às vezes, em uma cultura que as pessoas entendem que elas podem fazer o que quiser da vida, que elas podem ter uma atitude cotidiana, às vezes sem valor, sem ética, mas num determinado momento do dia ou da semana eu vou à igreja e está tudo resolvido. E isso acaba sendo a participação das pessoas na igreja. Ir à missa é uma coisa formal. Sim. E no dia a dia a pessoa tem uma conduta completamente diferente do que ela prega. E eu acho que a participação na igreja deve ser justamente ao contrário. Ser parte da igreja é trazer a igreja para o meu dia a dia, é trazer aqueles valores que são repassados, pelos cristãos para o meu cotidiano. Então eu tento, em minhas atitudes diárias, fazer aquilo que faça com que a minha igreja sinta orgulho da pessoa que está nela. Nessa perspectiva, não importa a igreja que você frequenta, mas você precisa saber como você vai trazer essa igreja para a sua vida cotidiana. Isso é algo que muitas vezes eu fico preocupado, porque nós temos uma vida, rotina na igreja de fé, que muitas vezes não tem uma certa ligação com a vida cotidiana. E muitas vezes nós separamos isso totalmente. Eu estou na igreja uma pessoa, fora eu estou outra pessoa. João, falando dessa vocação, falando dessa busca de santidade, até mesmo estando no meio do mundo, aperfeiçoando toda a sociedade pela nossa presença, sendo esse fermento, como você diria as implicações desse chamado? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente diferente. Você, como educador, por exemplo, dirigindo a faculdade, você está diante de uma sociedade que é muito mercantil, a questão mercado, e ao mesmo tempo você precisa também lidar com os valores cristãos. Então, como você lidar com isso? Quais são as implicações desse chamado? Então, Padre Tomás, eu acho que tudo na vida que a gente leva a extremos tende a não dar certo, tende a não ser bom. Sim. Então eu sempre me pauto pelo equilíbrio. Sim. E quando eu equilibro as minhas ações, mesmo que levando em consideração o lado mercantil, sim, mas com valores cristãos, eu acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio naquilo que a gente propõe para a sociedade. Então, por exemplo, a instituição ela precisa ter recursos financeiros. Sim. Ela não é uma instituição pública, ela cobra uma mensalidade. Sim. Mas aí o que eu penso? Primeiro, a gente tem que cobrar aquilo que é justo. Eu não posso Sim. cobrar além do que eu preciso para manter e reinvestir na minha atividade. Sim. E eu tenho que criar um conteúdo para oferecer para aquela pessoa que vem buscar a instituição algo muito além de conhecimento técnico. Eu tenho que conseguir no meu dia a dia, nas aulas, na forma de tratamento de todos os colaboradores, nos valores que a instituição cultiva, conseguir transmitir os valores da igreja para todo mundo que se propõe a estar conosco, inclusive independente da religião que essa pessoa escolheu. Então, muitas vezes na instituição, a gente vai receber pessoas que não são católicas.
mas eu acho que ser igreja é respeitar a escolha do outro também. Então, simplesmente rejeitar esse aluno ou criar um preconceito com esse aluno porque ele não é católico, eu não estou aplicando os meus princípios cristãos. Então, quando eu recebo esse aluno, quando eu acolho esse aluno e quando a gente recebe no final do ano o testemunho de uma aluna que é testemunha de Jeová e que precisou passar por diversas instituições e dar um testemunho que foi numa instituição católica onde ela realmente se sentiu abraçada, eu acho que a gente está conseguindo exercer a igreja no nosso dia a dia. É algo muito interessante e importante, né? Ser essa presença, né? E o Papa Francisco vem nos falando isso, pelo seu jeito, pela sua presença e tudo mais, a gente consegue mesmo anunciar a boa nova. E o motivo também da faculdade é isso, através da educação possamos também se tornar um instrumento de evangelização. Nesse bate-papo, João, a igreja por muitos anos vem nos falando que não basta você pertencer à igreja, você precisa ser a igreja. E olhando para trás, para a sua caminhada, né? Você estudou no Colégio Arnaldo, depois você foi trabalhando conosco, então você tem uma caminhada longa como os missionários do Verbo Divino. Como você faz a leitura desse texto, desse convite que a igreja nos faz? Você não somente precisa participar na igreja, você precisa ser a igreja. Como você faz uma leitura no contexto que estamos hoje, no meio da pandemia, tudo isso? Então, Padre Tomás, essa pergunta ela tem tudo a ver com a história da minha vida. Sim. Por que eu fiquei no Arnaldo? Por que eu me envolvi tanto com o Colégio Arnaldo a chegar ao ponto de um dia ser diretor da Faculdade Arnaldo? Quando eu era aluno do Colégio Arnaldo, em 1997, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho da Congregação do Verbo Divino em uma paróquia no interior de Minas Gerais, especificamente na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, com o Padre Carlos Quelalo, que hoje está em Juiz de Fora. E viver essa experiência por alguns dias, conviver com uma comunidade que tinha uma realidade completamente diferente da minha, conhecer uma pobreza. As pessoas às vezes perguntavam, pô, mas por que você saiu de Belo Horizonte para ir lá para o Vale do Jequitinhonha? Esse aqui tem pobre, mas você conhece uma pobreza num outro contexto cultural. E aquela bagagem cultural que eu recebi, a troca de experiências que eu tive naquele momento, eu falei, olha, eu quero para o resto da minha vida ter a oportunidade de vivenciar esse momento. E aí fui me envolvendo e participando de todos os projetos que foram aparecendo, e aí a coisa foi naturalmente virando um casamento, né? Então, volto a insistir com o que eu disse no início. Para ser igreja, não precisa que eu vá todo domingo às 18 horas na missa, reze, saia de lá e pratique todos os meus pecados. Peço perdão e pronto. Ser igreja é participar no dia a dia das atividades e é trazer para tudo que eu faço na minha vida aqueles valores que eu aprendi e que eu tenho como ideais. Em nenhum momento ele fala que nós não devemos participar. Importante, eu preciso participar, mas essa participação na igreja não termine quando estou saindo da igreja. Mas eu preciso levar adiante sendo essa presença missionária. A presença nos momentos formais, ela é extremamente importante. A gente até implantou na Faculdade Arnaldo uma missa mensal para os alunos da instituição, porque esse momento de formalidade, às vezes é um momento de você concentrar, de você baixar um pouco a adrenalina, se encontrar com Deus, bater um papo. Eu falo muito mais do que pedir, é um momento de agradecer. Mas não basta só isso. Às vezes as pessoas se contentam com isso. E eu acho que participar é efetivamente trazer a igreja para o seu dia a dia. E ainda faço uma crítica, a igreja só vai se expandir e ficar cada vez mais sólida quando as pessoas entenderem que ela é muito além daquele momento formal, que tem que fazer parte do seu cotidiano. Então, caros amigos, celebrando a vocação do cristão leigo, isso que nós trazemos para nosso pensamento e nossa reflexão. Será que a nossa fé, nossa caminhada na igreja é apenas restrita para aquelas 4 ou 5 paredes que faz parte da igreja? Ou eu consigo levar essa igreja além daquele espaço litúrgico? E a pandemia nos convidou para que a família se torne realmente
a igreja. Sim, é muito interessante, eu costumo falar, a igreja, né, a gente usa muito essa palavra, a igreja, mas é algo abstrato. É diferente, por exemplo, do João Guilherme, do Tomás, que a gente consegue pegar, a gente sabe quem é físico. A igreja é algo abstrato e ela só vai se concretizar a partir das nossas ações e da nossa participação. Então não adianta eu imaginar somente, eu tenho que transformar aquela igreja que eu quero, que é algo abstrato, em algo concreto. E eu só consigo fazer isso através de ações e não única e exclusivamente de falas. Então, essa seja a nossa mensagem para esse dia. Que a nossa presença se torne realmente o perfume de Cristo, como a igreja nos convida a ser. Não importa a religião, não importa a crença, não importa a cor da pele. Que a nossa presença se torne o perfume, que nós possamos realmente fermentar a sociedade pela nossa presença e pela nossa vida. Uma coisa muito interessante que eu observei nessa fala foi essa palavra, fermento, né? O fermento faz crescer junto. Você coloca fermento na massa e ela cresce a partir daquele momento. É diferente de sermos só alto-falante. O alto-falante só repete, né? E o fermento faz crescer. Isso é fundamental. Então, muito obrigado e agradecemos também a presença de João Guilherme. Muito obrigado, Deus te abençoe nessa missão de educar. Amém. Obrigado ao senhor, a toda essa equipe que está aí construindo esse projeto. Foi um prazer participar. Obrigado. Até a próxima.